Direito do Cidadão. Direito do Cidadão. Segunda-feira, como você sabe, é dia da nossa coluna Direito do Cidadão com a doutora Fernanda Cavalcante. Doutora Fernanda, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes. A paz do Senhor e tudo bem, graças a Deus. Muito bem, doutora, o tema de hoje, PPP, é isso mesmo. Eu já começo então fazendo essa pergunta. Doutora, o que é o PPP? Exato, Rafael. O PPP é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, o PPP é um documento emitido pelo empregador contendo todo o histórico laboral do trabalhador, abrangendo todas as atividades exercidas pelo autor, indicando o contato com agentes nocivos ou prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador. Então, para quem serve esse PPP, que é muito importante, quando você, por exemplo, vai pleitear algum direito seu no que tange a insalubridade, no que tange a periculosidade, ou mesmo no momento que você vai se aposentar, esses PPPs, eles são de suma importância. Por quê? Porque é no PPP onde vai estar noticiado, registrado as atividades que você desenvolvia, se tinha de fato ambiente insalubre ou periculoso, se as atividades e os riscos, eles eram maiores do que os permitidos em lei. E muitas vezes, não, na maioria das vezes, eu encontro pessoas que, por exemplo, trabalharam a vida inteira como eletricista, por exemplo, né? E nessa atividade dele, ele trabalhava em ambiente energizado e não tem sequer um PPP. Então, no momento da aposentadoria, eles não têm esses PPPs, ou mesmo até desconhecem o que é o PPP. As pessoas que trabalham em ambiente insalubre, por exemplo, os auxiliares civis gerais, que trabalham com limpeza de banheiro, onde esses banheiros, eles são utilizados por diversas pessoas, existe uma rotatividade em shopping, em escolas, em bares, eles têm direito sim ao adicional de insalubridade. Então o PPP é de suma importância, não só no momento do pleito do direito trabalhista, como também lá no momento da aposentadoria. Por quê? Se ele trabalha o tempo todo de sua vida laboral em ambiente insalubre ou em ambiente periculoso, e tanto a insalubridade como a periculosidade está acima do que é permitido pelas normas regulamentadoras, ele se encaixa numa aposentadoria especial. Só que para o INSS deferir esse pedido de forma administrativa, os PPPs, eles têm que estar averbados lá na Previdência Social. E na maioria das vezes você encontra com trabalhadores que trabalharam a vida inteira em ambiente insalubre e periculoso, porém não tem nenhum PPP. Muito bem. Estamos conversando então com a doutora Fernanda Cavalcante, o tema de hoje, PPP. A senhora já definiu, né, o que é, praticamente já falou também sobre para que serve o PPP, né, doutora? Então, eu queria também já aproveitar para fazer uma outra pergunta, né? Mas o que fazer, o que o cidadão, que o trabalhador pode fazer, doutora, quando a empresa se nega a entregar o PPP? Exato. Quando a empresa se nega a entregar o PPP, que é um direito do empregado, e que, inclusive, lembrando ao ouvinte trabalhador, não existe prescrição para esse tipo de ação. Quando a empresa se nega a entregar o PPP, o empregado ele tem que ingressar com a ação na Justiça do Trabalho, onde não existe aquela prescrição quinquenal, ou seja, o ouvinte deve conhecer que, quando você é demitido, para você receber suas verbas rescisórias, a partir da demissão, você tem o prazo de 2 anos para pleitear qualquer direito junto à Justiça do Trabalho, sob pena de prescrição.
E no que tange a prescrição quinquenal, é que, se você tem 10 anos de empresa, esse direito só retroage aos últimos 5 anos. Quando a gente fala no PPP, não está sujeito à prescrição quinquenal. Ou seja, se você trabalhou 20 anos, a empresa tem por obrigação de fornecer os PPPs de todo o período que você trabalhou. E a competência para conhecer e julgar esse pedido de PPP ou mesmo uma retificação no PPP, Rafael, porque muitas vezes eu me deparo com o PPP totalmente diverso daquilo que o trabalhador viveu sua vida laboral inteira. Então, tanto o pedido solicitando o PPP, no caso quando a empresa não fornece, ou de uma retificação no PPP, não está sujeita à prescrição quinquenal. Muito bem, doutora Fernanda, vamos para a nossa última pergunta, né? Mas em caso da empresa fechar, como é que o trabalhador ele deve agir, né, para ter acesso ao PPP? Exato, porque muitas vezes, né, o funcionário ele não tem o PPP, porque às vezes não sabe nem o que é, ou não sabe a importância do PPP, e aí quando vai procurar um profissional, ou tem, por exemplo, agora, se eles estiverem ouvindo, né, e não tem o PPP daquela empresa que fechou ou faliu, então o que é que tem que ser feito? Procure os antigos sócios da empresa para conseguir o PPP. Por exemplo, se você trabalhou numa empresa, a empresa fechou ou faliu, o primeiro passo é procurar os sócios daquela empresa, porque através dos sócios, eles podem sim, eles têm legitimidade de fornecer e assinar o PPP. Lembrando que esse PPP, além da assinatura dos sócios ou representantes da empresa, tem que ter a assinatura de um engenheiro do trabalho ou médico do trabalho. Quando o PPP vem faltando a assinatura do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, tanto a Previdência Social como a Justiça Federal desconsidera esse PPP. Outra forma de conseguir o PPP em caso de falência ou fechamento da empresa é procurando o sindicato no qual a empresa estava vinculada. Se era comércio, sindicato do comércio; se era rodoviário, sindicato dos rodoviários. E outro, quando você tenta, né, sócio não encontra, sindicato você não encontra, outro pedido que a gente faz de juízo é o seguinte: se eu tenho um funcionário que trabalhou na mesma atividade minha, desenvolvendo as mesmas atividades, eu posso utilizar, é um pedido que a gente faz em juízo, como prova emprestada, o PPP daquele colega, para demonstrar na justiça, logicamente acrescido de provas testemunhais, que eu trabalhava no mesmo ambiente, desenvolvia as mesmas atividades, recebia, inclusive, o adicional de periculosidade ou de insalubridade, a depender do caso. Ele tem um PPP e eu não tenho um PPP. Então, eu utilizo do colega, eu utilizo como prova emprestada o PPP daquele colega que preenchia todas as atividades desenvolvidas no período laboral. Muito bem. Doutora Fernanda, quem quiser tirar dúvidas sobre esse assunto de hoje, né, o PPP, ou outros temas, outros assuntos também, qual o contato que pode utilizar para falar com a senhora? Pois não, Rafael, só complementando, né, quando eu não consigo nenhuma dessas hipóteses que eu mencionei, infelizmente, aquele tempo que você trabalhou, que é classificado como tempo especial, ele vai ficar perdido. Ele não conta para a sua aposentadoria como tempo especial. Ele vai contar como um tempo comum. Os telefones de contato. O convencional é o 3227-9417 e o WhatsApp é o 99826-2033 e o Instagram é Fernanda Cavalcante ADVG. Muito bem. Doutora Fernanda Cavalcante, então, toda segunda-feira conosco. O WhatsApp da doutora já está disponível também na transmissão do YouTube.
Doutora Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia a todos e a paz do Senhor.